Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, eu finalmente terminei Jane Eyre. Então, basicamente, a leitura desse livro foi dividido em 3 partes. Já saiu a parte 1, a parte 2 já saiu também. E eu vou deixar os 2 vídeos aqui na descrição, caso vocês não tenham assistido ainda, pra lá ver como foi. E lembrando que eu tô lendo Jane Eyre e tô atualizando com spoiler, tá? Eu vou deixar o vlog de leitura pra ficar igual, os títulos. Mas basicamente eu já terminei, então não fiz nenhum take nem nada. Então só tô aqui pra dar o meu feedback e concluir essa leitura em si, tá? Eu espero que a iluminação esteja boa, é porque a ring light tá lá no outro lado. A pequenininha eu não deixei aqui. E eu liguei a luz aqui, tá de dia, então eu acho que esse aqui é o máximo que eu posso deixar pra vocês. E essa mosca... Olha, se essa mosca não morrer, eu não sei, não morre mais não. Agora, apareça. Na minha última pequena atualização, eu tinha comentado que a gente estaria agora na nova vida da Jane, né? E assim, depois disso, porque metadezinha do livro pra cá, a gente já tava vendo a Jane com outros ares, né? E assim, a bichinha sofreu. Sofreu e não foi pouco. Ela sofreu muito. Comeu o pão que o diabo amassou. Mas olha, eu tenho, ó, enfim, eu esperei muita coisa desse livro. Eu tava esperando assim um final realmente assim, sabe? Fiquei chocada com as coisas que tem acontecido, uns plot twist. E assim, antes de eu falar essa trajetória da Jane, eu quero dizer que, tipo assim, esse livro foi incrível. Foi incrível do começo ao fim. Teve umas partezinhas assim monótonas que eu realmente achei assim bem devagarzinho, bem demoradazinha pra concluir algumas coisas. Mas fora isso, era um livro que, nossa, tinha plot twist, tinha suspense, tinha romance, nossa, tinha tudo aqui, viu, esse livro. Então, assim, eu adorei muito essas partes do suspense. Tinha um quê de terror, um mistério, essas coisas todas. E eu fui surpreendida a cada página do livro que ia passando. É um livro de formação que, quando a gente vê o personagem desde criança, indo até sua idade adulta, a gente vai seguindo todos os passos e tudo mais. E eu achei bem interessante isso. Eu acho que... eu tenho quase certeza que é meu primeiro livro, assim, desse formato, que a gente acompanha desde criancinha, a pessoa lê os passos, tudo que tá acontecendo. E eu gostei bastante desse estilo, achei muito bom. Esse livro me fez surtar muitas vezes. Então, um livro que me faz surtar desse jeito, eu sei que eu vou gostar. Então, minha nota pra ele já é boa. E eu vou falar isso no final do vídeo, qual vai ser minha nota final pro livro. Tá bom? Que eu terminei de ler agora de tarde. Mas enfim, vamos lá. Quando a Jane saiu, pra quem não sabe, e quem já leu o livro vai saber do que eu tô falando, mas pra quem não sabe e quer saber o que foi, onde eu parei, assiste o meu vlog anterior, tá? E lembrando que é com spoiler. A Jane, ela, depois que teve todo aquele rolê lá com o patrão dela, descobriu que ele era casado, que a mulher era trancada lá no sótão, né? Que é no sótão, no terceiro andar, quase no sótão, ele era trancado lá e tudo mais. E ela decidiu abandonar o Edward, tipo, nossa, não vou, tal, foi embora no meio da noite. Enfim, ela pegou uma carrocinha, ou sei lá como era o bicho, saiu disparado. Aí falou, me leve, você vai pra onde? Ele levou pra Tantal. Levou pra Tantal, não tinha dinheiro, a pobre saiu só com a roupa do corpo e uma bagagenzinha. E uns dinheirinhos. Aí ela deu esse dinheirinho pro homem e pediu pra deixar mais possível de alguma cidade. Deixou, porque eu esqueci o nome dessa cidade. Enfim, desse local, cidade, não sei. Aí levou e tal, e quando ela saiu, a gente esqueceu a bagagem dela. Então a pobre ficou só com o corpo, a roupa do corpo e vivendo a vida ali. Então, tipo, eu fiquei com muita assim, pena dela. Porque querendo ou não, ela não tinha um local pra ir, sabe? Tipo, se ela tivesse um bom relacionamento com as tias, com as primas, ela poderia ter ido pra casa das primas. Ou se ela tivesse descobrido o negócio da família dela, o tio dela, e tivesse dinheiro suficiente, ela tinha conseguido ir pra lá. Só que o tio dela tava na Jamaica, então seria muito longe pra ela ir.
Então, ela se virou com o que tinha ali. Então a pobre ficou dormindo debaixo dos matos, umas casas abandonadas, pedindo comida. Então, tipo assim, eu fiquei com muita pena dela por... Nossa, tá pesado pra ficar segurando aqui na mão. Vocês estão conseguindo ver? Vai ficar ali porque minha mão tá... Eu machuquei ela e ela tá doendo um pouquinho. Enfim, aí eu fiquei com muita pena da Jenny por conta disso, né? Desse acontecimento e tudo mais. E teve uma noite aí que ela tava já se preparando já pra morrer, entregar a vida dela, porque não tinha condição. Então, ela viu uma casa no meio lá do nada e tudo mais. Foi até aquela casa, aí viu que tinha duas mulheres lá dentro, tinha as criadas e tudo mais. Ela ficou prestando atenção. E ela falou, não, vou bater na porta, vou pedir pelo menos que eles me dêem um cantinho pra mim dormir hoje à noite e amanhã eu vou embora atrás de emprego, essas coisas. Aí a governanta disse que não e tal, aí beleza. Aí na hora que ela sentou lá no pé da porta, já aceitando o que tinha que aceitar, aí chegou o dono, né, lá da casa, que é o Sr. John, e pronto, chamou ela, falou não sei o que, ela mentiu sobre o nome dela, porque ela não queria que ninguém procurasse por ela, porque, enfim, o Edward estava dando a louca atrás dela. Aí ela não queria que ninguém procurasse ela e tudo mais, que ela tava aceitando ver que tinha, beleza. Aí ela ficou lá, ela pediu um emprego pra ele, ele falou, vou tentar arrumar do meu jeito possível, porque você quer trabalhar e tudo mais. Aí arrumou um emprego de professora de uma escolinha que ficava ali perto. E, nossa, tipo assim, estudar numa escolinha, estudar não, dar uma aula na escolinha, tinha um cantinho, que era tudo muito simples, e a Jenny nunca teve muita coisa. Então, ela nunca teve realmente nada, então pra ela tava bom. Tanto que eles falavam, é isso mesmo que você quer? Ela falou, é sim, tá ótimo, isso aqui tá perfeito pra mim. Então, ela ficou ali, morando naquela casinha que ele tinha, que era perto da escola, passou um bom tempo ali, até que uma noite, esse Sr. John chegou pra ela contando sobre uma história do tio dele, né, que nesse decorrer aí os tios dele e das irmãs tinham morrido e tinham deixado toda a sua fortuna pra a sobrinha, que ele não sabe quem é, que não sei o que e tal. Aí ele começou a contar uma história lá, e a história é basicamente a história da vida da Jenny, que tinha os irmãos lá, que um se casou com outra, e não sei o que, aí foi pra lá, beleza, deixou no orfanato, a menina sumiu e tal, e o nome da menina Jenny é. E que a Jenny quase ia se casando com o cara, e descobriu que o cara tinha esposa, não sei o que, blá 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 blá. No final, a Jenny ficou milionária. A Jenny ficou milionária, 200 não, 20 mil libras, 20 mil? É, 20 mil libras que tinha aí. Aí ela era pra dividir, eu acho que é libras, né? Eu não lembro se era libras que tinha falado. A Jenny ficou basicamente bilionária, tinha esse dinheirão aí pra dividir pra ela. Então, tipo, ela tinha ficado com esse dinheiro todo dos bens que o tio deixou pra ela, né? Já que, tipo, o pai morreu cedo, a mãe morreu cedo e o tio tinha... Não sei o que ele tinha, parece que ele tinha um negócio com o pai dela, e eles brigaram, e por conta deles brigaram, eles se separaram e tudo mais, e ele ficou com o peso da consciência e queria mudar isso, ajudando a sobrinha. E no final, a Jenny descobriu que as pessoas que tinham ajudado ela, né, deu uma casa pra ela ali para morar e arrumar um emprego, era na verdade primos dela. Então a Jenny com esse negócio tipo, eu nunca tive ninguém na vida, eu vou agora ter um laço com alguém. E eu sentia na voz daquele John que ele tava assim com deboche. Porque o tio dele não deixou quase nada pra ele, não deixou praticamente nada. Então eles iam ficar basicamente na miséria. Aí ele tava tipo, você é rico, ele deixou tudo pra você, é seu por direito e tudo mais, é sua herança. Aí a Jenny, eu não sei. É porque a Jenny tava atrás de afeto. Porque assim, nunca teve ninguém na vida e depois descobre que o único parente que tinha era um tio que estava muito distante e que acabou morrendo e nunca conheceu esse tio. E depois descobre que tem 3 primos. Então pra ela ali era uma família muito enorme. E como ela tava vendo a situação deles, né, que tipo, eles saíram da casa onde ele estava, foram pra outro canto, e tava quase vendendo as coisas, tudo mais, sem dinheiro. Aí a Jenny disse que ia... Tocou um alarme aqui. Aí a Jenny disse que ia partilhar aquele dinheiro junto com eles, porque era a sua família e ela não precisava de muito daquilo, ela nunca teve muito. E se ela dividisse entre eles 4,
ia ficar 5 mil pra cada. Então, 5 mil pra ela já tava bom. Aí, beleza. Aí ele, não, eu quero seu dinheiro, não sei o que, beleza. Aí ela decidiu, acabou dividindo esse dinheiro. Então, tipo, cada um ficou com 5 mil. E eles começaram a morar na mesma casa. Esse John disse que ia começar a tratar ela como uma irmã, porque como ela era prima. Só que esse cara é tão estranho. Nossa, porque só tem homem assim nesse livro, hein? Ó, o Edward, ele é péssimo. Esse aqui é... Enfim. Aí, beleza. Aí a Jane tava lá, ficava por lá, tava tendo uma vida tranquila. Até que, tipo assim, tudo começava a seguir em torno do John. Tipo, se ele falasse isso, a Jane fazia, porque ela queria ter um relacionamento bom com ele, porque era prima e tudo mais. Tudo que ele falava, ela fazia. Tudo isso que ela fazia. E isso me dava uma agonia vendo, né? Porque ele falava assim, não, você tem que fazer isso e isso. Ela lá e fazia. Ia fazer pra agradar. E basicamente ela não tava gostando daquilo, mas fazia porque, pô, é meu primo, eu gosto, eu tô deixando de fazer isso aqui, beleza. Aí ela começou a estudar alemão, ele falou assim, para de estudar alemão porque eu quero que você estude isso aqui. Rapaz, quem é você, meu amigo, na fila do pão? Se fosse comigo, eu falo que eu não vou parar de estudar o que eu quero, que eu tô mais interessada, só porque você quer que eu estude isso aqui, porque você tem que praticar. Meu amor! Aí, a Jane começou a praticar essa nova língua com ele, ficou um tempinho lá e tudo mais. Só que chegou um tempo que ele anunciou, chamou a Jane pra conversar e tudo mais, e falou que queria que a Jane fosse pra Índia junto com ele, porque lá ele ia fazer um negócio do missionário, que ele não sei o que. Só que, tipo, ele é um cara que ele não fala, ele nunca, tipo assim, ele fica num recinto, tipo, fica lá, quieto, ele só fala o que é necessário e acha que tá bom, é isso aí, o que sai da minha boca tá certo e você não faz conta. E não conversava e não sei o que, não sei o que lá. Aí ele foi e falou assim, Jane, eu vou pra Índia, tem negócio lá do missionário, e eu quero que você vá comigo, né? Quero que você vá comigo porque você pode me ajudar lá, como isso e aquilo, não sei o que lá, porque você é uma pessoa pra isso, ser esposa de missionário. Porque assim, ele gostava da menina lá, mas aquela menina lá não... Eu posso dizer, a mulherinha lá... Ele falava assim, não, eu gosto dela, mas ela não serve pra essa vida. Já você sim. E começou a falar, humilhando ela. Eu falo, gente, qual é o problema desses homens? Humilhar o quê? Humilhação misteriosa, é? Aí começou lá, falou que ela era isso e aquilo, e a Jenny ficou... Gente, como assim? Enfim, só sei que a Jenny disse que ela não iria com ele casado, porque gosta muito dele, e iria como se fosse irmão. E ele, não presta como fosse irmã, porque ia estranhar um homem e uma mulher no mesmo bicho. Se você fosse que minha irmã, ia me atrapalhar e não sei o que, não sei o que. Aí ela falou, por que não leva nenhuma das suas outras irmãs? Não, porque elas não servem pra isso, não. Você serve, que eu sei que você vai fazer isso e isso que eu mandar. Você deixou de estudar alemão e vou estudar a língua, o outro idioma lá, só porque eu pedi. Se eu fizer isso, você faz porque você é obediente, você tem garra. E você vai... Aí a Jenny, não... Você não me ama, e se eu for ficar com uma pessoa que me ama, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E foi esse babado aí. Aí, ele, depois que a Jenny disse não, quando foi de noite, ele passou uma semana lá ainda, né, antes de viajar, porque ele ia fazer uma coisa ali, depois ia ficar 2 semanas fora, e disse que quando voltasse a Jenny era pra dar a resposta adequada pra ele. E ele passou essa uma semana tratando ela com indiferença, como se, não sei o que, está... Ele não gostou, que ela disse que não queria ir com ele. Ele, não, mas você quer ir pra essas coisas mundanas, eu sei onde é que sua cabeça tá, não sei o que. Você tá errada, gente. Tipo, e o pior é que ele ficou essa semana todinha desse jeito, tratava ela mal, depois voltava e tratava ela bem, ficava um negócio assim. Só que, tipo assim, ele é um pra ficar sozinho, porque aquele cara é podre. Quando foi no dia que ele foi embora, ele falou assim, eu vou embora, mas você realmente pense com a sua resposta final e eu espero que você não faça nada errado. Só que depois daí a Jenny teve um sonho doido com o Edward chamando ela. E eu fiquei, gente, que é isso? Um negócio sobrenatural, assim, espírita. E... Enfim, só sei que ela sonhou com o Edward e não... chamando ela, dizendo pra ela não ir embora, alguma coisa do tipo. Aí ela sumiu, né? Disse às primas que tinha que visitar uns amigos que ajudaram ela e tudo mais. E agora, como ela tava rica, tinha dinheiro, se locomover de boa e tudo mais. Aí ela foi,
até a antiga residência, né, na Toyfield, foi nessa antiga residência lá, aí falou com um carinha, um senhorzinho, perguntando se tinha alguém por lá, se eu não me engano, não sei se foi, não sei se ele falou. Ele perguntou se assim, ela ia pra lá, ela disse que ia porque tinha conhecido lá. Ele falou, aí começou a falar que teve um incidente, começou ia quase contando a história dela de novo, do casamento. Ela, não, eu quero saber o que foi que aconteceu com o Sr. Rochester, o Edward, não sei o que. Aí ele falou que teve uma noite lá, que o patrão quase ia se casando com a mulher, e todo mundo descobriu que ele era casado com uma mulher que era louca. E ele saiu doido, transtornado atrás dessa menina que desapareceu, que era a preceptora, né, da Adele. E que em uma noite aí, a mulher dele, né, desceu no quarto com uma vela e tacou fogo na cama. E com isso teve um grande incêndio e o Edward botou todo mundo pra fora, só que ele foi o último a sair. Com isso ele tá todo machucado, todo estripiado, tá só o pó da gata. Aí a Jenny ficou aliviada, né, que ele não tava morto, e perguntou onde ele tava morando. Aí ela foi atrás dele. E assim, olha, vou lhe contar. Esse é um resuminhozinho, né, porque eu já contei bastante da história. Mas assim, tipo, o Edward não merece a Jenny. Porque, cara, o cara que é 20 anos mais velho que ela, é um véi, tem idade pra ser pai dela, certo? Tem idade pra ser pai. E, tipo assim, a Jenny, a novinha, tinha o que? Menos de 19 anos, quando tu tava ali com ele. Depois ela voltou, passou um ano, então ela já tem em torno dos seus 20, né? E, mesmo assim, ele não é um... Eu não sei. Eu realmente achei lindo, assim, o romance deles. Mesmo ser assim. A parte do romance, bom, né? Porque quando eles falavam, quando ele abria a boca. Enfim, porque também a Jenny só tava ela não era caladinha também, não. Ela falava mesmo pra ele. Mas assim. Cara. Porque se ele tivesse feito a coisa certa desde o início, tudo bem, mas ele queria fazer tudo errado. Se ele já era casado, ele não negasse: eu sou casado, minha mulher é louca, mas eu amo você ardentemente e tal. Porque do jeito que ele tava ali, que a Jenny se arrependeu, né? Que ela tinha falado, se eu não tivesse aceitado a proposta dele, a gente estaria feliz. Ela queria, mas ela foi com os princípios dela. Só que, tipo assim, se ele fosse honesto desde o início, nada disso teria acontecido. Porque, pô, se ele quisesse fingir que a esposa dele não existisse, era só ele jogar ela lá no bicho, como ele tava falando, eu vou botar ela lá no hospital pra isso, a gente vai cortar os laços e vai ser como que ela nunca tivesse assistido. Ele era pra ter feito isso desde o início, mas ele trancou a esposa no quarto. Então a mulher tava lá. E ainda queria se casar sem fazer os papéis legais, né? Então, assim, o Edo, ele é um homem muito... Eu não sei qual é a palavrinha pra falar esse tipo de homem. Eu não gosto dele. Ele é tão... Eu peguei o ranço dele. Mas, assim, foi ele que a Jenny escolheu, mas ele não merece a Jenny. Ele não merece a Jenny porque a Jenny merecia a pessoa mais. E uma coisa que, tipo, no livro todo, fala... No primeiro livro, né? No primeiro livro, não. Com o John, ele falou a mesma coisa. Você não é bonita, você não é isso e isso. Então eu vou desposar você, pai, você vai ser pra me ajudar no meu ser mencionário lá, essas coisas. Porque você não é mulher pra causar nesse negócio de amor. E o Edward falava pra ela também que, tipo, ela não era... Ela, assim, nos olhos dele era bonita, né? Mas todo mundo falava que, tipo, ela não era tão linda assim. Que, tipo, ai, meu Deus do céu, esse gato, porque ela não é tão bonita. Tipo... A Jane só não se casou porque, enfim, não tinha money, né? Porque se ela, agora que ela é rica, se ela entrasse na sociedade, ela teria arrumado um casamento de boa, entendeu? Só que, tipo assim, o único homem que ela teve envolvimento amoroso, e foi seu primeiro amor, foi o Edward. Então, eu entendo esse sentimento aí. E eu acho que se o John tivesse mostrado um pouquinho de carinho, e, tipo assim, mostrasse que fosse um homem que, mesmo que ela fosse com ele e ajudasse, ela teria, assim, um pouquinho de amor dele, tipo, nossa, eu gosto de você, a gente vai ser, mesmo que não seja isso que você quer, a gente vai ser um pouquinho feliz, ela teria aprendido a amar ele, porque ela gostava muito do Sr. John, tinha admiração por ele, do mesmo jeito que admirava o Sr. Rochester, mas só que o Sr. Rochester amava, tanto que ela fala, o que você sente por mim não é o mesmo que fulano e tal sente. Então eu sei a diferença entre isso e aquilo, e eu não ia me sentir bem, porque eu não quero esse tipo de amor pra mim. Tanto que ela voltou
atrás do Edward, mas eu não teria votado. Porque depois de tudo, ai, não sei o que. Depois que ela viu onde é que ele ficou, ela ficou com pena. Assim, acho que o amor é cego, né? Mas enfim, o final, eu achei surpreendente, né? Eu gostei aí do que aconteceu e tudo mais. Mas assim, eu não gostei, assim, não sei, que eu não gostei desse final não me agradou. Tudo que a Jane passou pra no final tá ali e tal, com ele. E assim, pra mim, foi assim, eu fiquei feliz que a Jane, ela fez o que quis, né, seguiu o coração dela. E ela tá feliz com a escolha dela, mas pra mim não me agradou muito não. Dito isso, o livro foi 5 estrelas, favoritei. Porque assim, ó, eu me surpreendi, eu me diverti durante a leitura toda. Fiquei chocada, chorei, ri, fiquei surtada, queria esganar o Edward, queria esganar o John, queria... Nossa, eu estava assim, ó. Como é que eu falo? Eu tava frustrada com a situação que a Jane estava se prostrando, se passando. Então, 5 estrelas. Um livro que faz ter esse quê de sentimentos, essa bomba assim, ó. Pá! É um livro maravilhoso. Então, eu realmente adorei. Eu adorei a leitura. Foi, assim, favoritado. E, nossa, eu realmente adorei ler Jane Eyre. Então, esse foi o vídeo. Eu acho que dessa vez eu não falei tanto assim. Eu falei, mas assim, não acontece tanta coisa. Basicamente, esse é o resumo de tudo que aconteceu nessa última fase da vida da Jane, né? Então, eu realmente gostei bastante. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E, Leina, muito obrigada por ter me recomendado o seu livro favorito e por ter me dado esse livro magnífico de presente. Eu simplesmente amei a história e agora é um dos meus favoritinhos também. Porque, apesar dos apesares, esse livro é cheio de bombas, cheio de camadas e eu adorei, tá? Um beijinho pra você. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, se inscreva no canal para não perder notificação de quando sair vídeo novo por aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.